Oi, criança, eu estou com muitas saudades. Eu tenho uma palavra secreta para poder ensinar para vocês. Mas antes, para que vocês possam estar adivinhando qual é essa palavra, eu vou dar algumas pistas. A primeira dica é que essa palavra em alemão é Liebe. Em coreano, ai. E em inglês, love. Agora vamos soletrar essa palavra em português. A primeira letra é A, depois vem um M, O, R. Muito bem, essa palavra é a palavra amor. E a Bíblia nos fala sobre um amor verdadeiro. Esse amor está escrito lá em João 3,16. E esse é o nosso versículo hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele amou o mundo. Deus, ele ama muito você. Ele ama cada um de nós. Por isso, ele entregou seu único filho lá na cruz para morrer em nosso lugar. Para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados e um dia pudéssemos morar lá no céu com ele. E se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, você precisa receber. Você precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Confessar a ele os seus pecados. E assim você vai poder morar lá no céu um dia com ele. Mas se você já recebeu Jesus no seu coração, você precisa contar essa história para os seus amigos. Você precisa dizer para eles que Jesus morreu lá na cruz, no lugar deles. E que se eles receberem Jesus no coração, um dia eles também poderão ir lá morar no céu para sempre com Jesus. Crianças, então esse foi o nosso versículo hoje, João 3,16. E agora eu quero contar para vocês uma história super legal. Alguns de vocês já sentiram sede alguma vez? Sim, todo mundo sente sede, não é? Mas é muito bom quando a gente está com sede e bebe aquela água bem geladinha. Mas mesmo que a gente beba essa água, passa algumas horas e a gente já sente sede, não é? Mas vocês sabiam que Jesus tem uma água especial. Quem bebe da água que ele dá, nunca mais sente sede. E certo dia uma mulher encontrou com Jesus. Essa mulher precisava muito beber dessa água. Vamos prestar atenção para ouvir essa história, para saber como que se essa mulher bebeu ou não essa água? Certo dia Jesus estava lá na Judéia, mas ele precisava ir para Galiléia, porque também tinha muitas pessoas lá na Galiléia que precisavam ouvir sobre Jesus. Então Jesus foi com seus discípulos para Galiléia, mas ele pensou assim: os samaritanos não gostam dos judeus. Então, por isso as pessoas não gostavam de, quando fosse para Galiléia, passar por Samaria. Mas Jesus falou assim: não, eu vou passar por Samaria sim. Porque tem muitas pessoas lá em Samaria também que precisam ouvir minha palavra. Então Jesus foi com seus discípulos. E foi uma viagem muito cansativa, porque eles foram a pé. Eram muitas horas de viagem, eles iam debaixo do sol, debaixo da chuva. E eles já estavam muito cansados. Até Jesus estava cansado e com fome, porque Jesus também sentia fome e ficava cansado. Mas finalmente eles avistaram um poço lá em Sicar. Então Jesus decidiu que iria parar ali para que ele pudesse descansar. Então ele falou para os seus discípulos: olha, eu vou ficar aqui na beira desse poço descansando, enquanto vocês vão lá comprar comida. Então Jesus ficou lá na beira daquele poço. Crianças, vocês sabem o que é poço? Poço é um buraco bem profundo que as pessoas cavam. E lá no fundo do poço sai água. Isso era muito importante naquela época, porque antigamente não tinha torneira como nós temos hoje. Então as pessoas iam todo dia lá no poço para pegar água para que elas pudessem beber. E geralmente quem ia lá eram as mulheres. E Jesus estava lá na beira daquele poço descansando, quando apareceu uma mulher samaritana lá. Então Jesus falou: ei, me dá água para eu beber. Mas aquela mulher ignorou Jesus, porque ela achou muito estranho, porque naquela época os homens não podiam conversar com as mulheres em público. Mas Jesus, ele era um homem diferente. Ele se importava com aquela mulher.
E Jesus também, ele se importa com você, ele te ama muito, por isso ele se importa com você. Ele se importa com você e ele sabe sobre a sua família, ele sabe qual a sua idade, ele sabe de todos os seus problemas. E Jesus também se importava com aquela mulher samaritana, por isso ele não desistiu. E ele falou para ela que queria daquela água, e ele falou assim para ela: olha, se você me der dessa água de beber, eu vou te dar da minha água de beber. Quem bebe dessa água nunca mais sente sede. Quem bebe dessa água tem a vida eterna. Mas aquela mulher não entendeu muito bem. Ela pensava que Jesus estava falando daquela água comum. Então ela queria aquela água porque ela pensou assim: se ele me der de beber dessa água, não vou precisar vir nesse poço aqui todo dia para poder beber água. Porque é muito cansativo vir aqui todo dia. Esse pote é muito pesado, muito grande. Mas Jesus não estava falando daquela água. Ele usou apenas aquela água como exemplo. Mas Jesus não desistiu. Ele falou para aquela mulher assim: ei, traga seu marido então, para que eu possa conversar com ele. E aquela mulher ficou espantada. Como esse homem sabe que eu tenho marido? E Jesus falou assim para ele: eu sei que você já teve 5 maridos. Eu sei disso, que você já teve esse tanto de marido. Mas Jesus queria que aquela mulher confessasse que ela era pecadora. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe que todos nós somos pecadores. Você é pecador. O que é pecado mesmo? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu sinto, que eu faço, que não agrada a Deus. Então todos nós somos pecadores. Só Jesus que não é pecador. Jesus um dia ele foi criança como você. Mas ele cresceu e ele se tornou o filho perfeito de Deus. Por isso ele pôde morrer lá na cruz para te salvar. Ele derramou o seu precioso sangue lá na cruz para poder te salvar. E se você acredita nele, todos os pecados são perdoados. E a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. E você precisa confessar o seu pecado ao Senhor Jesus. Se você confessar o seu pecado ao Senhor Jesus, você vai ganhar a vida eterna, vai poder morar eternamente lá no céu com o Senhor Jesus. Mas então aquela mulher ficou encabulada, como Jesus sabia da vida dela? E então ela tentou mudar de assunto, né? Aí ela falou assim: eu sei muito bem que um dia o Messias voltará para me buscar, para nos buscar, e ele trará as boas novas do Evangelho. Jesus falou então: eu sou o Messias. E aquela mulher ficou maravilhada, ela ficou emocionada, porque ela estava face a face com o Senhor Jesus. Ela ficou muito emocionada com tudo aquilo. E ela queria muito poder contar para seus amigos que ela tinha encontrado com Jesus. Criança, então aconteceu algo maravilhoso na vida daquela mulher. Ela recebeu Jesus no seu coração. Jesus deu para ela a água da vida. Agora ela tinha a água da vida. Ela bebeu da água de Jesus. E por isso, ela ganhou a vida eterna. Que ela recebeu Jesus como seu Salvador. E quando eles estavam terminando a conversa, os discípulos de Jesus chegaram com a comida. E eles acharam estranho Jesus estar conversando com aquela mulher samaritana. Mas então, eles ficaram em silêncio aguardando Jesus terminar de conversar. E eles acharam mais estranho ainda, porque aquela mulher pegou os seus potes, deixou os seus potes todos para trás. E foi se encontrar com seus amigos. E ela foi correndo para poder contar para eles que ela tinha encontrado Jesus de Nazaré, o Messias. E seus amigos acreditaram nela e eles foram com ela correndo para encontrar com Jesus. E eles só acreditaram que Jesus estava vivo porque aquela mulher falou. E da mesma forma, crianças, que essa mulher falou Jesus para os seus amigos, você também deve falar de Jesus para os seus amigos. Se você já recebeu Jesus no seu coração, você deve contar essa notícia maravilhosa para os seus amigos. Que Jesus, ele é o único, é a água viva. Quem bebe de Jesus nunca mais sente sede. E todos aqueles que recebem Jesus no coração ganham a vida eterna. Então, crianças, eu vou fazer esse desafio para vocês. Que essa semana vocês possam falar do amor de Jesus para os seus amigos. Que vocês possam ganhar almas para o Senhor Jesus. E que vocês possam dizer para eles essa notícia maravilhosa. Que Jesus está vivo. E todo aquele que recebe ele no coração ganha a vida eterna.
Então, crianças, vamos estar orando então agora? Todo mundo abaixa a cabeça com atenção e fecha os olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de sua presença, Senhor. Senhor Jesus, que as crianças possam, Deus, falar do amor de Jesus para outras pessoas, Senhor, que elas possam ganhar muitas almas para Ti e que elas possam falar que Jesus está vivo. E todo aquele que bebe da água viva de Jesus ganha a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Beijos, crianças, foi muito bom estar com vocês e até a próxima. Atenção, só um segundo. Vamos ver agora os vídeos que as crianças enviaram. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem mais. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Gostei. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Muito bem, crianças, vocês estão de parabéns. Continue assim.